E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com Eduarda Mello, Oi, gente. daremos continuidade à série de episódios que estamos gravando com o médico residente, mas hoje de uma forma mais especial. Primeiro gravamos as especialidades de acesso direto e agora vamos gravar os episódios de subespecialidades. E para começar e inaugurar essa nova série de episódios, trouxemos aqui nosso convidado mais que especial, Dr. Lucas Reis da Costa, que ele é cardiologista, tá, gente? Então, hoje vai ser um episódio sobre cardiologia. Ele, que é médico formado pela Universidade de Pernambuco, ele tem residência de clínica médica pelo Hospital de Getúlio Vargas, residência de cardiologia pelo Procap, ele é residente de ecocardiografia no Procap também, está no seu segundo ano, é cardiologista e ecocardiografista no Real Hospital Português e também professor de clínica médica do grupo do médico residente. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por Obrigado, aceitar o nosso convite. obrigado e boa noite a todo mundo. Antes de começar, a gente sempre pede para vocês dar o seu joinha, curtir esse vídeo, mandar para os seus amigos, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, por Também favor. seguir o arroba, né? Seguir o gravador de podcast, tanto da gente quanto do Médico Residente. Sigam a gente nas redes sociais, arroba eu Médico Residente, arroba Café com Med e tudo mais. Isso, nos apoiem, que a gente ama. Bom, para começar, a gente começa sempre com uma pergunta super básica de como é que funciona uma residência de cardiologia. Tá, então, começando, como todo mundo já sabe, né, você já falou, a gente tem um acesso direto, então para chegar em cardiologia eu preciso passar pelo acesso direto, que é a clínica médica, tá? Até alguns anos atrás você tinha a possibilidade de fazer cardiologia diretamente, então você não precisaria fazer clínica médica, então você fazia uma especialização em cardiologia. Atualmente, se eu não estou enganado, apenas o Hospital das Clínicas oferece a possibilidade de fazer cardiologia sem passar por clínica médica. A opinião minha e da maioria dos colegas é extremamente importante para adentrar na cardiologia fazer uma residência de clínica médica. Tá? Traz muita experiência e traz um olhar diferencial na própria cardiologia. Então, para ingressar, são 2 anos de residência de clínica médica e posteriormente você vai escolher a cardiologia. Posso falar já como é que é a residência de cardiologia? Pode Começar a Fique à falar? vontade. Então vamos lá. Então, a residência de cardiologia elas são 2 anos, tá? E aí aqui em Recife a gente tem, se não me engano, 5 hospitais. A gente tem o Procap, tem o Hospital Agamenon Magalhães, tem o Hospital Dom Helder Câmara, tem o Hospital das Clínicas. E são esses 4. Isso. E aí o Procap é o que oferece a maior quantidade de vagas, em torno de 20 vagas. O Hospital Agamenon Magalhães, 10 vagas. O Dom Helder, 4 vagas. O Hospital das Clínicas parece, se não me engano, entre 2 a 4 vagas, não tenho certeza, tá? Então, a residência em si, ela é formada pelo primeiro ano e o segundo ano. Então, no primeiro ano, basicamente, o residente em cardiologia, eu fui residente do Procap, então tenho uma propriedade para falar com relação ao Procap, ele atua basicamente nas enfermarias, tá? Então, a enfermaria de miocárdio, enfermaria de válvula, que são as subespecialidades da própria cardiologia. É válvula, é miocárdio, que tem muito a ver com transplante cardíaco, tem as especialidades relacionadas à UTI coronariana, a emergência cardiológica. Quem é cardiologista que nunca passou por uma emergência cardiológica não pode dizer que é um cardiologista. Então, a cardiologia em si é uma especialidade que ela é basicamente relacionada à emergência. Tá? Então, você tem que saber tratar as principais emergências cardiológicas. Então, o primeiro ano se resume basicamente a isso. No segundo ano, você começa, além de adentrar nos ambulatórios de especialidade, você começa a ver a parte de imagem. Lembrar que cardiologia você tem a ecocardiografia, tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco de uma maneira geral. Você tem a imagem cardiovascular, que é a ressonância cardiovascular, são as tomografias, também estão relacionadas à parte cardíaca, e você em alguns momentos também adentra nas enfermarias para ajudar o R1 nesse processo, tá? E em relação à residência em si, os serviços que rodam e a duração, é o mesmo em todo serviço? Basicamente vai depender se é no Procap, se é no HC, onde você Não, escolheu fazer. normalmente a gente tem diferença, por exemplo, o Hospital das Clínicas ele não tem uma emergência cardiológica, então normalmente os residentes que são do Hospital das Clínicas, eles normalmente rodam em outra emergência grande, normalmente é o Procap, tá? No Procap em si, o que é que a gente tem? A gente tem um tempo já predeterminado com relação à enfermaria, com relação aos outros rodízios, então isso já é, quando a gente entra lá no primeiro dia, a preceptora, a chefe da residência já diz pra gente como é que funciona, então já tem um tempo pré-estabelecido, tá? No HMN Magalhães também é a mesma situação, então os rodízios são diferentes com relação ao Procap, e assim como no Doel da Câmara, que é aquele hospital que é no Cabo, que lá também tem uma emergência cardiológica. Então lá eles têm a diferença do HC para o Hospital Doel da Câmara, que lá tem uma emergência cardiológica. E assim, opinião minha, né, que você tem uma emergência no seu serviço cardiológico é extremamente importante para a formação do médico cardiologista de maneira geral. Claro que quem é do Hospital das Clínicas, ele não perde por estar no Hospital das Clínicas, porque normalmente roda uma emergência fora.
mas a vivência dentro de uma emergência, a gama de pacientes que chega, a variedade de pacientes que chega é muito maior num hospital que tem emergência no seu serviço. O Agamenon também tem emergência, então seria a mesma situação para o Agamenon Magalhães. E como é a rotina, mais ou menos, da residência? A duração, chega de que horas, sai de que horas? Como é, mais ou menos, o dia do residente? Eu vou falar do Procap, que, querendo ou não, ainda é a principal residência em cardiologia do Norte e Nordeste, então é a que a maioria dos residentes escolhem, tá? Então, é uma residência pesada. Eu comparo a residência de cardiologia do Procap que eu fiz, e os colegas também podem corroborar com relação a isso, ao meu R1 de clínica médica no Getúlio Vargas, que também foi bastante pesado. Então, normalmente é uma rotina que você chega em torno de 7, 7 e meia da manhã, a depender do serviço você está lotado, como a maioria é enfermaria, chega na enfermaria e vai evoluir seus pacientes. Então, você vê em torno de 6 a 8 pacientes, dependendo da enfermaria, às vezes um pouquinho menos, 3 a 4, mas a média é 5 a 6 pacientes. Evolui os pacientes e aí, próximo a meio-dia, 11 horas, passa a visita com o preceptor. E sempre, depois que passou a visita, resolveu a vida do paciente. Nem sempre é tão rápido assim, porque cardiologia, o paciente pode de repente estar bem, de repente pode intercorrer com a parada, com edema agudo de pulmão. Então, às vezes está tranquilo e de repente você tem uma bomba lá que você atrasa toda a sua vida. E aí terminou aquela parte de evolução pela manhã, à tarde você tem os ambulatórios gerais dos residentes, ou ambulatório específico de cardiologia, ou qualquer outra atividade, como permanência, na qual você vai admitir os pacientes que estão na emergência. Você tem, lá no Procap tem um ambulatório de NR. O NR é aquele exame que você faz para avaliar se o paciente está coagulado ou não. Então, os pacientes do Procap e de cardiologia de maneira geral usam muito Marevan. Então, ao usar o Marevan, por algum motivo, por uma arritmia, por uma prótese, eles têm que fazer esse controle de NR. Então, o Procap tem um ambulatório específico de NR. Então, são atendidos mais de 100 a 150 pacientes todo dia para você basicamente ajustar a medicação. Aumenta a dose, diminui a dose, tá? Isso tem no Procap, tem no Duel da Câmara também. Eu não sei se tem no HC, no Hospital das Clínicas, e no Agamenon Magalhães também tem um ambulatório específico para essa questão, se eu não estou enganado, tá? Então, a variedade que você tem durante a residência, de aprendizado e de carga horária costuma ser pesada. Fora a enfermaria, não sei se você vai perguntar com relação a isso, ainda tem os plantões. No Procap tem plantão obrigatório, tá? Então, toda semana você tem um plantão durante a semana obrigatório, tá? Que é o plantão na emergência, divide com o plantão da enfermaria para intercorrências, qualquer coisa que acontecer na enfermaria. E ainda tem um final de semana que pode variar entre plantão e evolução. Então, imagine você como residente em cardiologia, isso no R1, né, que é o tempo que a pessoa é mais pesada, você tem que dar pelo menos 2 plantões de 7 em 7 dias e um a cada 7 em 7 dias. Então, é uma carga pesada para quem já vem de uma residência de clínica médica, que já tem seus plantões lá pré-determinados, e aí chega e bate de cara com a residência que é pesada, e muitas vezes você tem que diminuir um pouquinho a carga horária para se dedicar à residência. Eu mesmo tinha, sei lá, 2 plantões na residência de clínica médica, quando terminei a residência de clínica médica, 24 horas, e aí quando fui para a reunião de cardiologia, eu preferi deixar um de lado e ficar só com 12 horas, dedicar à residência, aí no segundo ano dá uma aliviada. Aí os Sempre é plantões assim, se né? mantém no R2 também ou diminui a carga horária? Diminui a carga horária, você tem menos plantão, você não tem mais a obrigação de ir para o final de semana dar plantão. Você basicamente, normalmente, vai ver os pacientes junto com o R1, dar um suporte. Dependendo da residência, nem tem final de semana. E normalmente nem tem plantão durante a semana no R2. Então no R2 dá uma amenizada, dá uma melhorada, tá? Mas é como eu falei, você vem de uma residência pesada de clínica médica e você entra na cardiologia, que também é pesada, muitas vezes tem que diminuir um pouquinho a sua carga horária. Eu costumo dizer que a residência, você tem aqueles momentos. Então, são 2 anos de clínica, 2 anos de cardiologia. Passou isso, meu amigo, é você e você. Então, se você não aproveitar aquele momento ali da sua residência para dar plantão, para tá ganhando dinheiro, dando plantão fora, então você não vai se formar um cardiologista assim bom, como se deveria, porque você priorizou seus plantões, priorizar ganhar dinheiro e deixou a residência um pouco de lado. Então, se for possível, eu sei que cada um tem suas dificuldades, tem família para ajudar, vem do interior, precisa voltar para o interior, mas, se possível, dedique-se à residência de cardiologia, porque é o que vai fazer você, no futuro, ser um brilhante profissional na área. Certo. Eu gosto agora de organizar as ideias. Eu acho que esse momento agora é tempestade de ideias, todo mundo fala um bocado de coisa, lá, 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 e aí a gente vai organizando. Aí só para entender, para entrar em cardio, a gente só pode fazer esse clínica ou existe outra acesso direto que a gente pode ir Não, para cardio? só clínica médica. Só A clínica médica. especialização tem ainda no HC, acho que são 2 especializantes, talvez no ano que vem não tenha mais, mas caminho normal por residência, clínica médica 2 anos, e aí depende de onde você fizer clínica médica, tá? São 2 anos de residência, né? Isso. Clínica médica, na maioria das vezes, o pessoal opta por 2 anos, 2 anos, não é isso. isso? E aí, totalizando, então, 4 anos no total, né? E me diz uma coisa, quais serviços, de forma mais objetiva, a gente consegue passar? Primeiro ano,
tal. Segundo ano, tal. Tu sabe dizer? Isso que você fala na cardiologia? Na Isso, na cardiologia. cardio. Normalmente você, por exemplo, no Procap, ele é praticamente 100% da residência de cardiologia do Procap é feita no Procap, porque lá você tem basicamente todos os serviços que um cardiologista precisa ter conhecimento para poder se formar, tá? Então, às vezes você precisa rodar um transplante num hospital português, porque o Procap até então não tinha transplante, mas vai começar a transplante a partir de agora, tá? Antigamente só o IMIP tinha transplante, e perdão, faz uma retificação, o IMIP também tem residência de cardiologia, então são esses 5 que eu falei e eu tinha esquecido. Então tem o IMIP também, tá? Então, Não me matem, não me colega. matem. O IMIP também tem residência, é muito boa por sinal, tá? Por isso que eu falei 5, mas depois eu esqueci a outra. E aí, o IMIP também, praticamente toda a residência é feita dentro do IMIP, então 100% dentro do IMIP. O Dom Helder, como tem algumas dificuldades com relação à própria parte de exames de imagem, de tomografia, de citolografia, eles rodam no IMIP. E o HC é praticamente tudo no HC, exceto pela questão da emergência cardiológica e o Hospital das Clínicas, que é o HC eu já falei, o Hospital Dom Helder Câmara, HC, o H-Menon é praticamente também 100% lá no H-Menon. Então, é pouca coisa que você sai do seu hospital de origem para você ir buscar em outro hospital. Normalmente é alguma coisa que você é falho naquele hospital, que não tem, que não pode ofertar, e tem um intercâmbio fácil entre as residências, não é aquele negócio, sou do Procap, eu não olho pro pessoal do H-Menon e não olho pro pessoal do MIP, não tem isso. Então, normalmente a gente consegue, se eu precisar um rodízio externo no IMIP, eu mesmo quando eu era residente de cardiologia, fui rodar transplante no IMIP, pedi opcional, o pessoal me acolheu muito bem, então... Não existe essa rivalidade, Não, né, de não vocês. existe, de jeito nenhum. Mas eu Agora, acho que em relação aos serviços que rodam, é tipo, miocárdio, transplante, não foi o que tu falou assim? Isso eu falei no Procap, mas é muito Depende do individual. serviço. Depende muito do serviço. Por exemplo, o H-Menon não tem enfermarias separadas em miocárdio, em válvula, então os Não pacientes existe estão isso lá... de R1, geralmente faz isso. Mas tem, R2, tipo assim, uma coisa básica, que, tipo, no R1 você tem que passar por esse serviço, no R2 você tem que passar nesse serviço ou não também. Enfermaria, eu acho que é o básico de todo cardiologista e emergência. Acho que se você puder fazer uma residência de cardiologia, que você tem uma enfermaria de uma variedade muito grande de patologias, doenças valvulares, doenças do miocárdio, se você tiver isso na sua enfermaria, você já vai sair um bom cardiologista se tiver uma emergência. A duração da emergência é maior do que a da enfermaria, mais ou menos a Normalmente mesma você coisa. roda um ano no R1 e um ano no R2. No caso, perdão, um mês no R1 e um mês no R2. Então, normalmente 2 meses. E aí, quando você começa a fazer a residência, você começa a pegar um pouquinho de mão, começa a ficar um pouco confiante. Não vou mentir que você já começa a dar plantão em emergência cardiológica com 6, 7 meses de residência. No próprio hospital, às vezes você pega o plantão, isso no Procap, no H-Menon Magalhães. Então, o pessoal lá começa a conhecer você, começa a lhe dar confiança. Então, muitas vezes ele repassa o plantão. Quer ficar por mim hoje não no plantão, na emergência cardiológica? Você faz, porque você está no seu hospital. Tá, então você vai ganhar dinheiro, que é uma coisa boa. Conhece todo mundo que tá lá e qualquer dúvida sempre vai ter outro cardiologista E pra muitas tirar. vezes dali mesmo você já fica com vínculo, né? Isso, exatamente. Assim, o Procap não, porque lá vínculo do Estado, né? Então Sim, tem que fazer sim. concurso. Mas um Dom Helder Câmara, por exemplo, da vida, que é um hospital que não é concurso público, é basicamente contrato, você pode ser residente lá, o pessoal conheceu você e gostou de você, você fica lá como um plantonista no futuro, entendeu? E agora para uma parte mais pessoal, como foi essa escolha de subespecialidade? Tu sempre quis Por ser que a cardio, né? cardiologia? Tu sempre quis ser cardio na faculdade? Essa ideia veio durante a residência de clínica médica? Como foi esse processo de escolha? Não, desde a faculdade eu já gostava muito de cardiologia, e aí no 6º, 7º período eu fiz prova para monitoria de cardiologia lá na Universidade de Pernambuco, e aí passei, e aí fui monitor no 7º período, no 8º, no primeiro ano de internato, e até o final do 2º ano de internato eu continuei como monitor de cardiologia, e não tinha mais jeito, né? Então eu já estava na cardiologia, se eu mudasse de ideia, aí seria muita doideira da minha vida. Mas aí acabei ficando. Isso na academia veio? Tô muito fit nesse ponto. Isso academicamente, né? Isso não é faculdade. Isso na monitoria, que aí eu estava lá na emergência cardiológica, do Procap, e aí vinham 4 a 5 estudantes, que eram do 4º, 5º período, que era semiologia, e aí eu pegava um caso com eles, discutia, chegava um paciente na porta, a gente discutia, e aí eu fui conhecendo os plantonistas, fui gostando daquilo, fui pegando gosto, estudando mais sobre isso, que tinha que dar aula para os meninos também, e aí... Então, eletro nunca foi um problema pra tu? Ainda bem que não. Pra todo mundo sempre foi, mas pra mim nunca foi problema, não. Tu aprendeu assim, em que período o eletro? Aprendesse antes do que teus colegas? A gente tinha aula de... Como a UPE tem muito o Procap ali, então a gente é meio que puxado para fazer cardiologia. Não que puxado, não obrigado, entre aspas. Tem um mas viezinho ali, tem um né? viezinho, tá sempre por ali, na cardiologia, sempre falando do Procap, e aí a gente tem aula de eletro com Nevinha, que A gente todo mundo deve teve também, conhecer, pronto. maravilhosa. Então, com todas as suas nuances, com tudo que ela ensina, com todos os seus bizus, e aí você aprendia. Lendária, Pois é. Lenda urbana. E aí ou você aprende ou você odeia, né, o eletro. E aí eu acabei aprendendo,
E aí, nunca tive dificuldade com relação ao eletro, não. Claro, você mesmo formado como cardiologista, você tem que ter uma humildade. Eu já peguei eletro agora, formado como cardiologista, que eu não sabia nem por onde ia. Normalmente uma arritmia Meu meio Deus, mal imagina assombrada, e aí você só pega... esse Não, eletro. Não, pois é. Se tu não Não sabe sabia pra nem o onde que ir, era. É uma arritmia mal... Aí você pega, você tem um WhatsApp hoje em dia, Acadêmica tira a já foto sabia. e manda no grupo. E aí, o que é isso aqui? inclusive, me Pronto, manda teu WhatsApp. com certeza. Preciso, Ela né? já tem, pega com ela. Eu recebo muito eletro. Então, normalmente no plantão, o colega vai passar um caso, aí chega pra mim e faz, tu passa em tal com eletro que tem tal alteração. Eu pego meu telefone, manda pra mim o eletro, pra ver se é isso mesmo. Aí porque ele pega. tá alteração na Pegou tua, uma na vez, tua pronto. pista, né? Ele nunca mais, ele larga meu celular. Até pra outra coisa, né? Nem um plantão lá aleatório. Doutor, você pode ver esse eletro pra mim? Eu posso e tal. Mas lembrando que eu sempre gosto quando me manda o eletro, então isso serve pra vocês também, que dê o que é que o paciente tá sentindo na clínica. Porque não Claro, adianta- claro. Tem gente que manda o eletro e faz, tem o que E nesse aí? eletro aí? E vira. Esse paciente tem o quê, né? Antes do eletro. Aí, então, se for mandar eletro pra mim, manda a clínica do paciente, a idade, os fatores de risco, tudo direitinho. Mas em relação ainda à escolha, em clínica médica, teve algum momento que, eita, gostei disso também, quem sabe? Ou não? Cardio Tu entrou em sempre. contato Não. com outras 100% subs. cardio e é isso. Sempre fechado com caso 100%. Nunca tive nenhum apreço por outra, não. Pra não dizer que eu não tive, não na residência, mas durante a faculdade, eu participei da Liga de Endócrino, tá? Eita. E aí, certa vez, eu vi um Pra professor esse- meu pegando ônibus na frente da UPE, eu desisti. Eu falei, pô, fazer endócrino, pegar ônibus, eu tô fora. Aí eu Meu desisti na Deus. hora, não vou dizer o nome dele, né, pra não queimar, mas... E aí eu desisti, Minha e aí gente. depois mudei pra cardiologia. Hoje em dia ele anda de carro, tá? Mas acho que era por escolha própria que ele Porque andava hoje em dia de ônibus. tem regulação hormonal, todo o protocolo de, né? Tu sabe, né? Que hoje Sei em como dia. é. Enfim, voltando. E existe alguma especialização em cardio ou só residência? Tem essa do Hospital das Clínicas, que tinha, antigamente tinha do Hospital das Clínicas e tinha outra que era, se não me engano, Funcordes, Unicordes, que fechou. Aí hoje em dia existe uma especialização em cardiologia que você não precisa fazer clínica médica, que é no Hospital das Clínicas. Até ano passado tinha, esse ano eu não sei te informar se tem mesmo, mas a tendência é desaparecer. Como eu falei, eu acho que dificilmente você vai ser um bom cardiologista. Claro, existem exceções, se você não for um bom clínico. Porque cardiologia, depois de um tempo você fica lá focado na cardiologia, mas tem muita parte da clínica também. Então você entra mais preparado, você entra com a mente mais aberta nesse sentido, quando você faz clínica médica antes de cardiologia. Eu acho que é essencial para qualquer cardiologista em formação. E voltando para cardio, tem sub, no caso, depois da cardio, a gente pode fazer o quê? Existe. A vantagem da cardiologia, puxando um pouquinho para o meu lado, é que você tem a possibilidade de abrir leque. Você pode terminar a cardiologia e virar cardiologista geral, atender em consultório. O grosso do consultório do cardiologista, a maioria das vezes, é o famoso check-up, é o parecer cardiológico e vez por outra mesmo, você pega um doente mais grave, um coronariopata, um AIC. Então você pode terminar a cardiologia e ficar como cardiologista geral, beleza. Você pode se subespecializar dentro da cardiologia. Então tem a ecocardiografia, que é o que eu estou fazendo atualmente no Procap, estou no 2º ano. E dentro da cardiografia ainda tem a cardiografia estrutural, que é o que está crescendo muito. É fazer procedimentos guiados por eco, tá? Então colocar um mitraclip, que é um clipezinho que a gente coloca na válvula mitral, evitando abrir o paciente para poder operar, trocar uma válvula. É colocar uma TAV, que a gente chama, que é uma prótese aorta, colocada também por hemodinâmica. Então dentro do próprio eco você tem sub do eco. A gente tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco, para angioplastia, para esses procedimentos minimamente invasivos também. A gente tem a parte de arritmia, então você pode fazer arritmia basicamente clínica. A gente tem residência aqui no hospital, no Procap, de arritmia clínica, que é basicamente você reconhecer as arritmias, laudar Holter, que é o exame que você fica 24 horas com um eletrocardiograma, e você avalia se esse paciente tem alguma arritmia ou não, então você pode estar apto para laudar isso aí. A arritmia é 1 ano só, eco são 2 e a hemodinâmica são 2 anos, tá? A gente tem arritmia, a parte invasiva, então colocar marca-passo, colocar desfibrilador implantável, colocar ressincronizador, que aqui no Recife a gente não tem, então teria que ir para São Paulo, que é o centro principal, e aí são 3 anos, que é 1 de arritmia clínica, mais 2 anos de arritmia eletrofisiologia clínica invasiva. Então, imagine, seriam 2 de clínica, 2 de cardio, mais 3 de arritmia para implantar marca-passo. Então, é um tempo prolongado. E você tem especialização e residência na parte de imagem cardiovascular, ressonância do coração e tomografia do coração. Aqui em Recife não tem, você teria que partir para São Paulo para fazer isso daí. Então, observe que dentro da própria cardiologia eu citei pelo menos 5 subespecialidades. Então, você pode, não quero ficar só em cardiologia não, vou querer fazer alguma sub a mais para ver se aumenta um pouquinho o que eu vou estar ganhando, ou até porque eu gosto mesmo, para ter um conhecimento a mais. Então, você pode aí
trilhar esse caminho aí, então tem muita coisa aí, tem pano na manga. Mas todas essas subs são por prova ou tem alguma que, tipo, tem pós que você possa fazer, alguma fellow, coisa? coisa É assim. isso. Tem fellow de... Eu nem falei, mas tem fellow de IC e transplante cardíaco, também é uma sub da cardiologia. E aí você tem fellow aqui em Recife, hoje em dia a gente tem no IMIP e tem no Procap, fellow em IC e transplante, que aí não seria por prova. Se tiver prova, é a prova deles lá da especialização, às vezes não tem tanta gente, e aí é basicamente uma entrevista, tá? Tem fellow de IC e transplante também em São Paulo e em outros centros. Para tomografia e ressonância, parece, se eu não me engano, a gente tem em São Paulo também especialização, sem ser por prova, sem ser por residência. Mas o restante, a maioria, é hemodinâmica, eco, a gente tem que fazer prova realmente. A arritmia tem que fazer prova e é prova de residência normal, como a gente está acostumado a fazer por aqui. Engraçado, né? Eu acho que a maioria, pelo menos eu, quando eu era acadêmica, eu pensava muito que eco já estava dentro da residência de cardio. Ou Você seja, já já estaria apto pra fazer. apto. Eu acho que antigamente funcionava assim, né? Não sei se a residência de eco é uma coisa nova, tipo de endoscopia, né? Não, a residência... Sempre teve. Não, a residência... Assim, na residência você vê eco, você não costuma pegar a mão, assim, de fazer eco. Você vê muita imagem de eco, você discute muita imagem de eco, porque é importante para o cardiologista em si e tem uma noção básica, tá? Mas fazer o exame sim, você precisa de pelo menos treinamento, tá? 2 meses fazendo o exame, você já tem apto para fazer um exame pelo menos normal. Então você poderia fazer na sua residência e sair apto para fazer um exame normal, mas você não poderia sair dizendo que é ecocardiografista. Antigamente, até 2 anos atrás, era 1 ano de residência. E atualmente são 2 anos de residência. Creio eu que foi por reserva de mercado, tá? Então diminuiu a quantidade de residente e aumentou a quantidade de anos da residência. E aí você sai mais capacitado para se chamar de ecocardiografista. 1 ano, a maioria já saía fazendo o eco bem, alterado, o exame normal. Mais 2 anos para você entrar nessa parte de estrutural, de fazer ecos especiais, que dentro do eco, como eu falei, tem a parte estrutural, tem o eco transesofágico, que é o eco que a gente faz como se fosse uma endoscopia. Tem o eco-estresse, que é que você faz medicações para estressar o coração, para avaliar se tem ou não isquemia. Então, dentro do próprio eco, você tem as subs. Toda sub vai ter sua sub dentro dela, tá? Então, quanto mais tempo você fica na sua sub, mais você fica capaz de fazer aquilo ali aqui no Recife e no Brasil afora, se for necessário. E por que tu escolheu o eco? Dentre todas as as possibilidades que tu tinha depois de cardio. Veja, quando eu entrei em cardiologia, eu tinha certeza que ia fazer hemodinâmica. Tá? Então já entrei dizendo que ia fazer hemodinâmica, botar stent na galera, e era isso que eu queria fazer. Eu já passei isso na minha cabeça. Foi? Foi. Então, Era meu plano de meta, tu lembra, amiga? Eu pensei, amiga, é o seguinte, eu não quero cirurgia essa vida, né, sofrida. Então eu vou fazer clínica, depois vou fazer cardio, vou fazer hemodinâmica. Pelo menos eu tô ali dentro, na raiz, porque eu tenho a impressão que cardio é o grande cirurgião da clínica médica, assim, sabe? Ele eu acho ele Bota a mais... mão na massa, né? eu acho Não é os só o cardiologistas... Exato. Eu acho os cardiologistas, eles mais rápidos, assim, uma coisa mais imediata, resolutivas, de começo e fim, beleza, né? Que são pacientes crônicos, são comorbidades, que você fica só fazendo controle de danos e tal. Mas eu acho que é uma residência muito bonita, assim, sabe? É uma coisa que você começa e, pô, hemodinâmica, por exemplo, eu acho, pô, você consegue salvar, acontece na sua frente, né? Você consegue ver a melhora do paciente na hora. E era uma das grandes, assim, coisas de escolher, sabe? Coisas que eu poderia, pô, fazer, seria essa trajetória de hemodinâmica. E aí eu vou percebendo que o buraco era mais embaixo. que não dava muito dinheiro, né? Aí foi mudar. E o engraçado, que me venderam essa ideia dizendo que eu ia ser a médica mais rica de Recife se eu fizesse isso. Não, é porque, até recentemente, você ser hemodinamicista era sinônimo de ser rico, né? Heitor que diga, então, era carro, não sei o quê. Não foi? Venderam assim, você quer enricar? Lógico, quem não quer enricar, minha gente? Eu tô todo dia. Tô aqui, inclusive, né? Aí ele, não, você quer enricar? Então pronto, eu vou lhe dar a ideia. É hemodinâmica. Isso botou na minha cabeça, assim, essa mente. Aí eu fiquei, caramba, o que é hemodinâmica, né? Que eu não sei nem o que é que ele falou. Na época, eu era... Não, na época. Aí eu, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar sobre, não sei o que lá. Achei lindo, mas assim, foi o que me venderam, que dá muito dinheiro, que não sei o que lá. Então por que não fazer hemodinâmica, né? Por que não hemodinâmica? Veja, eu não pensei em fazer hemodinâmica por causa do dinheiro, tá? O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Mas hoje em dia, é porque a hemodinâmica ainda é muito fechado. Então, se você não tiver ali um padrinho para lhe apadrinhar, você vai roer osso. E você vai roer osso por vários anos. Se você for competente, eu costumo dizer que se você é competente, qualquer coisa que você faz, você vai se destacar e vai ganhar dinheiro como consequência. Tá? Mas na hemodinâmica,
São grupos fechados. É o grupo de fulaninho, é o grupo de cicraninho, é o grupo de tal. E assim, para você abrir uma sala de hemodinâmica, não é que nem você comprar uma máquina de eco. Máquina de eco não é barata, mas você consegue comprar. Mas é ok, né? Até dá pra Dá para fazer. comprar e você pegar seu eco, abrir uma salinha e fazer seu eco e ganhar dinheiro com o seu eco, tá? Hemodinâmica não dá para de uma hora para outra. Você precisa de uma equipe, né? Você precisa Uma de equipe, bota assim, 2, 3 milhões para abrir uma sala e ter lá uma sala de hemodinâmica e ter a máquina. E aí não é de uma hora para outra que você vai conseguir isso daí. Então você começa trabalhando para outra pessoa. Então, trabalha para outra pessoa, e aí vai crescendo dentro desse grupo. Então, bote 10, 15 anos para você começar a pensar em ganhar dinheiro com hemodinâmica. Claro, tiver um pai que já é hemodinamicista, fica muito mais fácil já seguir o caminho dele, já tem tudo formado, já tem equipe, fica mais fácil. Então, se você é apadrinhado, tem alguém que vai lhe absorver facilmente, você tende a crescer mais rápido, tá? Mas isso também não é garantia que você vai crescer rapidamente e tá rico, andando de lancha por aí, nada disso não, entendeu? Então, e eu pensei em fazer. Eu pensei em fazer. Esse é o boy da lancha. Que objetivo eu não queria é dizer esse? isso, mas você disse agora, né? Aqui a gente é estudante para estudantes. Pronto. E aí, durante a residência, eu desisti de hemodinâmica. Não sei o porquê eu desisti de hemodinâmica. Eu comecei a ver que eu gostava muito da parte de cardiologia clínica. E quem faz hemodinâmica não é 100%, mas acaba puxando um pouquinho mais para a parte de procedimento, deixando um pouquinho a cardiologia clínica de lado. E eu me via muito mais um cardiologista clínico, de acompanhar paciente, do caqueado mesmo, de enfermaria, aquela coisa toda, do que aquele cara de procedimento, resolver e tchau, e o paciente já tem que ficar com outro cardiologista. Então, não quer dizer que todos que fazem hemodinâmica são assim. Eu conheço vários competentes que são muito bons cardiologistas clínicos e hemodinamicistas, mas eu me via que talvez se eu fizesse hemodinâmica, eu talvez deixasse esse pouquinho de lado e preferi não fazer. E aí, no fim da residência, eu rodei um mês no transplante no IMIP, tá? E aí eu me apaixonei. Vou fazer transplante, é o que eu quero. Pensei em ir para São Paulo, porque lá é o único local que tinha até então um fellow de transplante em insuficiência cardíaca. E aí no IMIP tinha Como tido... é a residência de transplante, assim, só um parênteses. É uma IC avançada, insuficiência cardíaca avançada. Sim, mas vocês entram na sala, operam o paciente. Não, a gente faz a parte clínica, porque o transplante É o é o que ambulatório você do pensa, né? Todo mundo pensa, transplantado. falou em transplante e pensa logo em cirurgia. Na É verdade, o antes e o depois do paciente, isso, no é caso. você indicar o transplante, o momento certo de indicar o transplante, é você discutir com o pessoal da cirurgia o momento do transplante e acompanhar o paciente pós-transplante. Ele transplantou, ganhou um órgão novo, então ele tem risco de rejeição. Então, é tratar com imunossupressor, complicações pós-transplante. Então, é isso que o médico do transplante clínico faz. Entendi. Quem faz o transplante sim é o cirurgião cardíaco. Então, Sim, ele não porque eu precisa falava, vou fazer fazer... transplante, aí eu fiquei, né? Aí tem os cirurgiões cardíacos que, durante a sua residência de cirurgia cardíaca, eles fazem uma especialização apenas em transplante, tá? A cirurgia de transplante, eu tive a oportunidade de entrar em uma quando eu estava no MIP, não tem muito mistério. É tirar o coração do doador, colocar no receptor, fazer sutura e tchau. bem Eles que fácil. não me ouçam, isso aí, né? Inclusive, bora fazer agora. Eles que não me ouçam, mas é bem tranquilo, Aí. tá? A bronca mesmo é o pós, de você ver o doente no pós-operatório e acompanhar. E aí eu pensei, vou fazer isso da minha vida, é o que eu quero. E aí não abriu aqui no IMIP, o fellow em transplante no meu ano não abriu. E aí eu tinha a possibilidade de ir para São Paulo. Aí eu acabei desistindo, porque tinha minha esposa, enfim, tava pensando em ter filha, desisti. E aí fiz, vou parar em cardiologia, vou fazer uma coisa a mais. Não quero fazer hemodinâmica. Aí pensei, sabe uma coisa? Eu vou fazer eco, porque como eu falei, se porventura der tudo errado na cardiologia, eu compro uma máquina de eco e vou fazer eco. E vira um Pronto. profissional E toma vivo total. com o meu eco. Hoje em dia eu sou apaixonado por eco. Eu não tô que eu sou apaixonado por tudo que eu pensei em fazer, né? Mas apaixonado por eco e cardiologia. E eu acho que agregou muito a minha parte clínica. A cardiografia agrega muito a cardiologia. Você começa a entender melhor as doenças, entender a parte hemodinâmica, a fisiopatologia, quando você entende muito de eco. Então, hoje em dia, eu não voltaria atrás, não E faria eco transplante mesmo. agora, vai ser cardiologia e eco mesmo, e vida que segue. Entendi. Ó, me diz uma coisa. Agora, uma história que a gente gosta de saber sobre a tua residência de cardiologia. Existe algum momento marcante, alguma história de algum paciente ou não, triste ou feliz, ou as duas, que te marque assim, que tu queira trazer? Deixa eu pensar. Vamos falar sobre outra coisa que eu vou lembrar. Pega Tá outra bom. coisa aí que eu vou lembrar. Deixa eu ver, então. Agora é um Quem momento pegou de que a gente surpresa, vai- né? Eu vou E ele pensar- me pegou de surpresa, que eu não tava esperando que ele Ah. fosse dizer, que não sabia. Então vamos lá. Vamos falar sobre a rotina do cardiologista, né? Que a gente falou agora do Certo. residente. Como é a rotina do cardiologista? É o quê? Acorda, vai pro seu consultório, vai pro hospital, dá plantão? Como é que a gente. Pronto, um eu vou falar da cardiologista- rotina de um cardiologista que ainda é residente, né? Que é a minha rotina, tá?
eu ainda tenho, por ser R2 de eco, eu tenho a possibilidade de ter um dia livre para poder começar a tocar minha vida, começar a fazer consultório. Meu padrasto é cardiologista, então eu tenho muito espelho nele com relação à rotina de um cardiologista, mas basicamente o cardiologista geral, ele vai acordar a hora que quiser, porque consultório é você que faz seu horário. Se você vai trabalhar com consultório, então você escolhe o seu horário. Normalmente você começa 8, 9 horas, e aí começa a consulta. O seu atendimento, a quantidade de pacientes que você atende de manhã e de tarde, vai depender da sua velocidade e da demanda do paciente. Um parecer cardiológico, um check-up, normalmente são consultas rápidas, em 20 minutos você resolve, 15 a 20 minutos você resolve a vida do paciente, ele sai feliz e satisfeito. Se você vai atender por plano de saúde, aí você vai demorar a ganhar dinheiro. Porque plano de saúde paga mal para todo mundo. Então, no início de qualquer médico formado, seja ele cardiologista ou qualquer especialidade, o grosso é o plano de saúde. Porque até você começar a fazer o seu nome, o pessoal começar a lhe conhecer, não é de uma hora para outra. Então, ninguém vai pagar R$300 para você. Você vai ser uma ótima médica, mas não vai pagar R$300 para você, podendo pagar 350, 400 para aquele cara, porque está há 10 anos, é cardiologista renomado, é conhecido, todo mundo fala o nome dele. Então, no início, tem que roer osso. Então, é plano de saúde. Plano de saúde, quando você começar a ficar conhecido e tudo mais, você pode tentar migrar para a parte de usar a consulta particular para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro com o plano de saúde? Ganha. Você vai ganhar no volume. Então, atender muito paciente, fazer consultório todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, na soma geral, mesmo plano de saúde não pagando muito bem, você vai ganhar o seu dinheiro e ficar bem. Você quer agregar alguma coisa? Quer fazer um eco? Então, você pode comprar sua máquina ou pode fazer eco em locais que já tem uma máquina. Normalmente, quando você faz eco em um local que já tem a máquina, eles tiram um percentual. Claro, eles estão dando a máquina, eles têm que ganhar alguma coisa em cima da máquina, né? Então, no início, você vai fazer eco em clínicas grandes ou clínicas pequenas, vai deixar seu percentual para eles. Se quiser comprar sua máquina, compra. Mas também, se não quiser comprar, não tem estresse. Fica fazendo com a máquina dos outros. Ou você pode fazer a sua própria clínica, comprar a máquina e, além de ganhar dinheiro do eco, ganhar um percentual em quem faz a sua máquina de eco. Então, aí já é uma visão mais empreendedora para ganhar mais dinheiro, junto com as consultas. E seria basicamente isso, a rotina do cardiologista geral, associado a um exame de imagem como o eco, tomografia ou ressonância e hemodinâmica. Normalmente é isso E que geralmente se dá resume. plantão em emergência cardiológica? Pois é, no início sim. Então, praticamente todo mundo que se forma em cardiologia fica dando plantão em emergência. Porque até você se estabelecer, até o consultório pegar, até você começar a ter muito paciente, você ganhar dinheiro, em linhas gerais, você tem que ter ali alguma coisa para você ter seu, como eu posso dizer, seu plano de fundo. Porque se der alguma coisa errada, tem semana no meu consultório Que não tem muito que não tem paciente, né? paciente. Tem semana que eu vou para lá e tem 2 pacientes. Eu era para marcar 8, tem 2. Eu comecei faz pouco tempo no consultório, porque eu tô na residência, então tem um pouco tempo ainda. Mas tem semana que tá cheio. Então é muito variável. Então eu depender do consultório para ganhar meu dinheiro, eu não tenho como. Então eu ainda mantenho um plantão. Então eu dou plantão de emergência cardiológica no Dom Helder Câmara e na UTI coronariana do Dom Helder Câmara também. E dou plantão na emergência clínica do Agamenon Magalhães, que até então eu não mudei para cardiologia. Não tive a proposta, até porque não é uma coisa fácil. Mas nunca tive vontade de mudar ainda, porque eu gosto muito de clínica médica. Em algum momento eu acho que ainda vou continuar gostando, mas vou querer mudar para cardiologia, né? Mas ainda dou plantão de clínica na emergência clínica do Agamenon, que é concursado. Então tenho meus plantões para garantir o dinheiro e o consultório, o que vier vai ser bônus. Em alguns momentos a pessoa vai perder dinheiro, porque você tem que pagar o aluguel da sala. Se a sala não for sua, você tem que pagar um aluguel. Então no início você vai zerar naquele mês, vai ficar negativo, mas insista. Insista Fazendo porque em nome, algum querendo ou momento não, você né? vai começar a crescer. Eu acho que tem vaga, tem mercado para todo mundo. Não sei se vocês vão perguntar sobre isso, já estou adiantando, né? Vai perguntar eu sobre ia isso? perguntar, Então eu pergunte, ia. vá. Eu ia perguntar justamente isso. Eu acho que a gente vê um boom aí de crescente de faculdades e acho que uma grande preocupação nossa é se tem vaga. Se tem vaga, se tem Como é o ainda mercado espaço de para a gente trabalho, crescer né? dentro dessa especialidade. E eu ouço muitas pessoas falar que carga é muito saturado, que tem muita gente. Ainda, na tua concepção, que está dentro da área, ainda tem espaço? Veja, eu acho que tem espaço sim. Como eu falei, eu acho que a pessoa que faz uma residência diferenciada, que vem de uma residência muito boa, que fez a diferença lá, ela vai ser indicada pelos seus colegas. Porque assim, as pessoas estão entrando e tem gente saindo. A pessoa tem uma hora que cansa, né? Se aposenta e tudo mais. Claro que na velocidade que a gente tá, provavelmente a gente ainda tem pouca gente saindo para muita gente entrando. Mas eu acho que todo mundo tem seu espaço, tá? Seja ele fazendo cardiologia geral, seja ele fazendo algum exame de imagem. Eu optei por fazer o exame de imagem pensando nisso também. Porque o eco não depende de ninguém. Eu posso eu mesmo solicitar um eco para mim se tiver indicação.
eu tendo minha máquina, fazendo em qualquer canto, eu posso ganhar dinheiro só com eco se a cardiologia estiver saturada e não tiver paciente para ninguém, tá? A população está envelhecendo, então a população envelhece, na mesma medida aumenta as doenças cardiovasculares. Doença cardiovascular é mais prevalente em pacientes idosos, então eu acho que vai ter mais paciente, precisa ter mais médico. Se isso aí vai se igualar em algum momento, não sei te dizer. Acredito que não. Acredito que não vai estar saturado. Se você fizer e se você for competente, você vai ser brilhante no que você fizer na parte da cardiologia, tá? Mas tem que fazer uma boa residência. Isso eu acho que é essencial, porque os chefes que vê a gente que vê o residente são eles que indicam a gente para qualquer canto. E tem muita gente que vem de fora, de Recife, vem de Natal. No Procap, ano passado, tinha praticamente metade dos residentes eram de fora, de Natal, Campina Grande, Maranhão. Então, quando eles voltam para a cidade de Natal, a primeira coisa que o pessoal de lá faz é ligar para o chefe da residência daqui, certo? E diz, e aí, como foi essa pessoa que está voltando? Esse cardiologista está formado aí no Procap. Foi um bom cardiologista? Aí ela vai dizer, foi, não foi. Então, o que você faz na residência é o que fica para frente, tá? O tempo que você vai brilhar, se você for realmente brilhar, isso aí é variável. Você pode, em 5 anos, estar brilhando aí, ser cardiologista top, conhecido. Pode ser 10 anos, mas em algum momento, se você fez uma residência boa, eu acredito que você vai fazer diferença mais na frente. Essa é a minha concepção. E já que a gente falou muito de dinheiro, né? É uma pauta que a gente gosta de E falar. todo mundo quer saber E todo mundo também. quer saber quanto ganha em média um cardiologista. Veja, você está falando cardiologista geral ou cardiologista com algum método? Primeiro geral, assim, se parar em geral, mais ou menos, com a média. Depois, se for, no caso, uma sub. Considerando que você faz consultório sem trabalhar final de semana, que é o sonho de qualquer pessoa, sem dar plantão, que é o sonho de qualquer pessoa, fazendo só consultório. Consultório, isso aí misturado com plano e particular, porque quando você se estabelece, você vai ter consultas por plano e particular. E aí vai atender por demanda. Coloque em média aí 40 mil por mês, né? Só sendo cardiologista geral. Se você agregar uma parte de exame, lembrar que o exame em si, o eco, a diferença para uma consulta não é muito grande, mas se você faz uma consulta e eu acho que o paciente tem indicação de eco, você gerou um próprio exame para você, como você ganhasse dobrado, tá? Mas nem sempre vai ser essa regra de dobrado, porque também você gasta um tempinho a mais, aquele tempo que está fazendo o Diminui a exame, eu demanda poderia das estar consultas, né? consultando um paciente a mais. Então acho que fica, depende do método que você fizer, em torno de 40 a 50 mil, sem trabalhar final de semana e sem dar plantão. Mas isso tá? aí é quando você já está bem estabelecido, Bem 10, estabelecido. 15 anos, né? Uma Isso. consulta mais ou menos de quanto, assim? Consulta particular hoje em dia aqui em Recife, porque se for para o interior, você consegue cobrar um valor alto assim, vou falar em valores, né? 350, 400 reais, e no interior o pessoal paga. Por que eles pagam? Porque eles não têm a facilidade de ter plano de saúde, de vir para Recife, então prefere pagar uma consulta lá. São pessoas que às vezes fazem uma cotinha com os familiares e pagam a consulta. Então no interior você consegue mais fácil consulta particular, tá? Aqui no Recife está mais, entre aspas, saturado. Então, a consulta em torno de 250, 300 reais para quem está começando. Mas tem cardiologista que cobra 500, 600, 700. É uma pessoa que já está estabelecida há muito tempo. Tá? Mas, como eu falei, o plano de saúde paga pouco, em torno de 100 reais uma consulta. 70 a 100 reais, dependendo do plano. Mas você pode atender uma demanda muito grande de casos mais simples e fazer o dinheiro também no grosso, no volume que você tem de atendimento. Então, coloca em torno de 40 mil, 30 mil, mais ou menos a média, sem plantão e sem final de semana. Aquele tipo teste ergométrico, você ganha tudo por fora, parecer, tudo, ou é o valor da consulta? Não, o teste ergométrico eu não falei, mas também é um tipo de método. Não tem uma residência em ergometria, pelo menos aqui em Recife, não conheço uma residência de ergometria fora aqui de Recife, você normalmente faz o curso de ergometria. E também é uma coisa que você pode agregar à sua consulta. Fez a consulta, solicitei um teste ergométrico, posso fazer no meu paciente e ganhar o valor é parecido com isso aí, 70, 100 reais, dependendo do E o plano de eco também saúde. é 70 reais. Mas pelo plano de saúde. Então, você pode cobrar o valor a mais se for particular. Normalmente você cobra particular quando você é dono da máquina. Você cobra o valor que você quiser. Mas no plano de saúde, normalmente você faz exame em alguma clínica e é o plano que vai repassar para você esse valor. E o plantão? Plantão é um plantão, por Normal. incrível que pareça, é o Mesmo mesmo valor. valor de um plantão de clínica médica. Tá? Então no Dom Helder eu dou plantão de cardiologia, o clínico dá plantão comigo no mesmo dia ganha a mesma coisa que eu. Não tem nenhum Não tem nenhum porcentagem diferencial a mais que eu sou cardiologista. Eu acho, não é um absurdo, né? Mas eu acho que deveria ter um diferencial, Pelo menos porque se um você já pouquinho, tá né? 2 anos de clínica, 2 anos de cardiologia, então deveria ter pelo menos um agradozinho a mais, mas é o mesmo valor, tá? Isso também para plantões em emergências, por exemplo, Procap, lá não tem clínico, mas o valor é o mesmo para quem dá plantão de cardiologia no Agamenon, por exemplo, que tem cardio e clínica. O valor que eu recebo de clínico é o mesmo que o pessoal recebe de cardiologia, tá?
você pode agregar a sua carreira, então, mostrando suas coisas, você vai aumentando a sua gratificação, mas, de maneira geral, o plantão em si, o valor base, ele é bem semelhante para as duas especialidades. O que eu acho E que até não na deveria UTI ser. também? Na UTI Também, mesma coronariana. coisa. É o mesmo valor. Entendi. E aí a gente pode voltar para aquela pergunta? Qual foi o momento que... Pula pra próxima. Não, eu vou vai lembrar, eu vou ficar pra lembrar. agora. Veja, eu tive momentos bons e momentos... Ah, isso foi bom, lembrei agora. Olha aí, tá Você vendo? sabe que quando você é residente, o acompanhante do paciente, ele não acha que você é médico, né? Vocês vão passar por isso quando for um residente. Ele acha que você é um estudante, ele acha que residente não é médico. Então, certa vez, eu estava na enfermaria com outro colega meu residente, e aí teve uma parada cardíaca. O paciente parou, não sei o que, a gente foi lá, reanimou, fez tudo que tinha direito, entubou o paciente, chocou, soco precordial porque estava com a frequência muito baixa, precisava implantar um marca-passo, lá não tinha marca-passo, a gente estabilizou o paciente e foi mandar para a UTI. E aí conversou com o familiar, tinha pelo menos 5 familiares desse paciente na hora, e ó, o paciente tá grave, a gente reanimou, entubou, fez tudo que tem direito, ele tá estável no momento, mas vai para a UTI porque precisa de um segmento. Aí chegou na UTI, deixou com o plantonista não, tá entregue. A gente saiu, aí o familiar tava lá fora. Aí o familiar chegou assim e fez, e aí, doutor, não. E aí, como é que ele tá? Eu falei, não, tá estável e tal e tal. Ela fez, e quando é que o médico vem falar com a gente? Meu Deus do Eu céu. olhei pro meu amigo assim, eu falei, não é melhor explicar não, né? Eu falei, não, já já o médico vem falar com a senhora. Porque assim, vocês vão sentir isso, né? O pessoal não entende, né, o que é uma residência. A maioria não entende que o residente é médico. Ele acha que o residente é um estudante, que tá ali de doutorando. brinquedo, é um doutorando, então ele não entende que você é médico. Ali no brinquedo. Então, nesse momento eu achei engraçado. Isso não foi a primeira vez. Tiveram diversas situações que a mesma pergunta. Quando é que o médico vai ver a gente hoje? Só passou hoje de manhã o que acompanha o médico, que é o residente que acompanha o staff, né? Então, essa é a situação engraçada. Já na residência de engraçadinha que eu achei. cardiologia, Isso né? foi na Isso? residência de cardiologia já. Depois de 3 a 4 anos já de 2 de clínica, 1 de cardiologia já foi no R2 isso, então, depois de 3 anos, eu ainda acho, o pessoal acha Bota que o a gente não é chão médico. aí e 9 a anos pessoa... já de médico e a pessoa tem E que... a pessoa ainda dizendo, cadê o médico? Situações tristes já tive de pacientes que a gente acaba se apegando na residência, né? E aí pacientes, por exemplo, que se operam doença reumática ainda, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país, então eu já peguei paciente de 30 anos que já operou, tipo, 4 vezes. Então já abriu o peito para trocar a válvula pelo menos 4 vezes. E aí na quarta vez, era um paciente que era muito querido pela enfermaria e tudo mais, acabou não resistindo, faleceu depois da 4ª cirurgia, numa doença que é a doença reumática, que é potencialmente prevenível, então, e ainda, infelizmente, da minha indicação aí na parte do livro, que eu já vou falar um pouco mais adiante, já dando um spoiler, o livro que eu trago para vocês é a parte do mercantilismo com a medicina, relação da medicina. Então, como é a doença de países pobres, que é a febre reumática, não se investe em coisas novas. Então, o que a gente tem é o bezetacil, que está aí há mais de vários anos, então não se investe em coisa nova. Mas se fosse algo que fosse dar dinheiro para o pessoal da parte do laboratório, A no instante já indústria teriam não... visto alguma coisa que fosse melhor, mais prevenível. Mas como é doença de país pobre, o pessoal deixa para lá. Então foi triste porque esse paciente, com 30 anos, já tinha operado 4 vezes de uma doença que é potencialmente, talvez, prevenível se tivesse um investimento maior. Mas isso aí são coisas da vida. Aí, tá vendo Tá aqui? vendo? A gente Lembrei, né? espremeu um Espremeu, eu pouquinho, lembrei, a gente foi sabe. bonito. Bom, outra coisa que a gente gosta de falar é sobre empreendedorismo, né? Um grande pauta aqui no nosso podcast Café com Médico, porque é o início de um grande empreendedorismo, que é um sonho nosso. E dentro da cardio, a gente consegue empreender. Tu já falou várias formas, é só uma forma realmente de objetivar. Como é que a gente consegue empreender na área? Eu acho que a melhor maneira de você empreender na área, que eu acho que não é só na cardiologia, tá? É você fazer as pessoas trabalharem para você. Então, o que é isso? É, por exemplo, eu tenho uma máquina de eco, investir na minha máquina de eco, ganhar dinheiro com eco, e quem quiser fazer eco na minha máquina, que é top, que eu comprei lá vendi meus 3 carros, e aí comprei uma máquina de eco. Não tenho 3 carros não, tá? É só um exemplo, é porque a máquina de eco é caro. Bote 200 mil, 250 mil uma máquina de eco. Então, comprei uma máquina de eco, e aí, para tirar esse dinheiro da máquina de eco, eu vou fazer o exame, e vou fazer com que as pessoas façam o exame para mim. Ela vai ganhar, mas eu vou ganhar um percentual maior que o dela, ou talvez 50% a 50%, e aí eu vou tirando dinheiro. É uma das formas de empreender na parte de eco. A hemodinâmica também pode ser assim, se você considerar, mas como é um investimento muito maior, normalmente a pessoa não investe só, normalmente ela investe com outras pessoas. É um grupo É um investir grupo junto. grande, então assim, acaba diluindo com O relação retorno não a é isso. tão grande, né? Pois é, eu vejo empreendimento na parte de medicina e na parte de cardiologia, que é o assunto,
mas nesse sentido, fazer as pessoas trabalharem para você, tá? Não penso em outra maneira de você... Mas, por exemplo, saindo um pouquinho fora da caixinha, o Cardio Papers, por exemplo. Certo. Já é Mas aí foi uma ideia brilhante, né, de Eduardo lá para uma... A gente Imagina tem se eu que lançar pensar agora um brilhante, Eco somos Papers. brilhantes. Um Eco Papers. Será que eu vou ter o mesmo sucesso que ele? É. Eu já dei a ideia, né? O pessoal que vai ouvir o podcast já vai querer roubar minha ideia. Não vai não, vai não. Mas pode acontecer. De repente a pessoa tem esse aí, começa a fazer alguma coisa, começa a dar certo, dar certo, dar certo e crescer. É uma maneira de empreender. Mas eu acho que talvez não tenha mais espaço nessa área. Tem sim. A Considerando gente tá para tentando. curso de... O tamanho. Como é que tu chega na cara da juventude e diz que Não, não tem mas espaço pra veja. gente? Vocês querem fazer o quê? Relacionado ao quê? Ah, não, aí já é outro assunto, outro podcast. Ah, tá. Mas assim, eu acho que saindo, lógico, né? Empreender com o seu consultório e colocando pessoas pra trabalhar com você e tal. Mas A parte da educação em saúde também é uma sim, parte com certeza. desse... é uma parte bacana. Mas válida, válida. Válido, válido. Bom, indo pra. Praticamente a última pergunta, assim, qual a grande diferença entre ser um médico apenas clínico e ser um médico cardiologista que tu percebeu na prática? Tu já foi direto emendando uma residência na outra, então acho que tu não te sentiu muito no mercado de trabalho, mas o que tu percebe, qual seria a grande diferença, assim, eu não vou fazer cardiologia e depois que a pessoa é cardiologista? Acho que a grande diferença, porque assim, vocês que estão dando plantão agora em emergências e tudo mais, vocês veem que a grande dificuldade do clínico, na maioria das vezes, e o que dá mais medo são as emergências cardiológicas. Então, edema agudo de pulmão, paciente infartado. Para mim, eu vejo isso, eu até comemoro, né? Eu prefiro um paciente infartando do que vomitando sangue, tá? Livre aqui que tá em casa agora se tremendo, se mexendo. Então, eu prefiro ele infartando do que ele vomitando sangue, porque para mim é muito mais da minha área, é muito mais fácil eu saber lidar com aquilo do que uma coisa que é o desconhecido. Então, quando você começa a dar plantão em emergência clínica, você vê de tudo. Então, você vê de baleado, a esfaqueado, a politraumatizado, hemorragia digestiva alta, paciente infartado, um paciente com uma simples erisipela, AVC. mordida de cobra, perdão, AVC. Então, é de tudo. Então, você tá ali, você tem que saber um pouquinho de tudo. Tá? Mas você não sabe, você não tem como saber de praticamente tudo que chega. Então, já chegou outras vezes chegar paciente e eu não sabia o que fazer. E pedir ajuda e transferir. Quando não sabe o que fazer, transfere. Né? Pede senha, pede exame. Vou pedir um exame para a senhora aqui e lhe transfiro. Ele faz isso. Você dá destino Porque ao paciente. dá destino. Porque você não sabe o que resolver. Então, quando eu passei para cardiologia, é como se você pegasse um leque muito grande e você mentalizasse esse leque em coisas menores, coisas pequenas. Então, coisas que você tem um maior conhecimento. Então, você acaba diminuindo o leque de patologias, tá? Isso não quer dizer que ficou mais fácil de jeito nenhum, porque você precisa, dentro da própria cardiologia, dentro da condição que você está tratando, se especializar nela, entender mais um pouquinho, ver É mais como eu fácil posso você ajudar o saber o que paciente. tem ali, né? Exatamente. É mais fácil saber o que está acontecendo. Por exemplo, chega uma dor torácica, eu tenho uma capacidade, nem sempre, mas de discernir se é uma dissecção, se é um paciente infartado, se é uma dor que eu posso mandar para casa. Então, a maioria das dúvidas que as pessoas me mandam um eletrocardiograma tá com a dor no peito e tá com essa alteração no eletro. É uma alteração besta no eletro, besta assim para mim, que já tenho mais tempo na cardiologia, mas para ela assustou. Mas quando você vai conversar, é uma dor assim, não, tá doendo quando mexe o braço, é uma dor totalmente atípica. Não se preocupe com o eletro se a clínica do paciente não a sugere. Tá? Então você começa a ter um olhar diferente, a filtrar melhor aquilo daí, não se preocupar tanto com relação a isso. Claro, vai se preocupar, mas você tem mais segurança de dizer, isso aí não é nada do coração não, pode mandar para casa. 100% não é, né? Eu costumo dizer aos pacientes, agora isso não é do coração, tá? Existe uma grande possibilidade, quase 100% de não ser do coração. Mas, no futuro pode ser que seja. Porque se você disser que não é, e uma semana depois ele vier, pode ter sido obra do acaso. Ele tem uma coisa nada a ver e de repente infartou. Pode acontecer. Tá? Então, eu nunca digo que o paciente que isso não é de jeito nenhum do coração. Agora, não parece ser em quase 100% de chance. Mas, no futuro pode ser. Entendeu? Então, acho que é mais isso. É você começar a ficar mais tranquilo, começar a diferenciar mais rápido as coisas. Eu acho que a mudança principal é com relação a isso. Não sei se respondi, mas... Não, mas fez sentido. Indo agora para nossa parte mais de boas, que é o biscoito da semana. Para quem não sabe, o biscoito da semana é justamente a parte que a gente pega
alguma coisa que a gente esteja vivenciando, assistindo, lendo, Uma dica. alguma assim. dica e Livro, dar um série, biscoitinho pra qualquer coisa. essa coisa que a gente esteja curtindo. E a gente sempre começa com um convidado. Então, doutor Lucas, qual é o seu biscoito pra quem você vai dar? Veja, ela me perguntou o biscoito da semana, eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, seria uma série, que inclusive saiu uma nova série no Netflix agora. Eu gosto muito de um autor chamado Harlan Coben, que é um autor americano que escreve livros de suspense. Então eu gosto muito de coisa de suspense. E os livros dele são feitos obras na Netflix. Então, para quem está acostumado com aquelas mesmas séries de sempre, todo mundo já conhece, são séries boas. Então, Silêncio na Floresta, O Silêncio dos Inocentes, Confia em Mim. Então, são séries baseadas em best-sellers desse autor. Isso aonde? Isso na Netflix. Todas na Netflix. Todas na Netflix. Que Então, massa. ele pega o livro do autor e faz lá e são muito interessantes. Eu gosto bastante. Aí, como é o nome Tem vários. Se você colocar no Google assim, séries, livro do Harlan Coben na Netflix. Aí tem Confia em Mim, que foi a mais recente, Silêncio na Floresta, Silêncio dos Inocentes, se não estou enganado. Tem algum o que nome seja desse assim assim. melhor do que o outro? Confia Que em Mim fez comece um por essa. sucessinho, não fez? Confia em Mim é a que tá agora. Fez um rebuliçozinho, assim, na Pronto, internet. ele tá lá entre os mais assistidos. Então é dele. Só que, tipo, quem não leu o livro não conhece. Eu li praticamente Aham. todos os livros dele, então sempre que lançava o nome assim, rapaz, esse nome não me é estranho. Aí quando eu ia ver, era o livro dele. Aí eu fui ver, botei no Google lá, Netflix, Harlan Coben. Tem um bocado lá. E as Escondido adaptações são 2019, boas? 2018 são ótimos. E é de suspense, né? Pra quem gosta de suspense é perfeito. E o livro que eu falei também, que vale a pena ler, que eu acho que quem faz medicina deve ler, é um de Marco Bobbio, que é um italiano, que é O Doente Imaginado. Tá? Que é sobre isso, essa parte da indústria farmacêutica com a medicina. Então ele aborda muito essa relação. Até que ponto aquele medicamento foi lançado pensando no paciente ou se foi pensando na parte financeira, entendeu? Na indústria farmacêutica. A gente sabe que a indústria, normalmente ela patrocina grandes trials, grandes trabalhos, grandes ensaios clínicos randomizados, e na cardiologia isso é muito forte. Se tem uma especialidade que tem mais ensaios clínicos randomizados, medicina baseada em evidência, é a cardiologia. Todo dia Então, que é uma droga nova. Aí todo surge, dia né? surge coisa nova, todo ano tem várias mudanças nas diretrizes, então você tem que ter muito cuidado quando for ler um trabalho para tentar descobrir, será que aquilo ali que ele está fazendo é para o benefício do paciente ou é só querer vender? Então o livro fala muito sobre isso. Então para quem se forma e para quem está entrando na medicina, eu acho que é muito importante para você ter uma visão crítica com relação a isso. Não é um livro fácil de achar, eu só encontrei em algumas dessas livrarias que são livrarias que vendem livros antigos. Então é Marco Bobbio, O Doente Imaginado. Então seria outra dica aí para o biscoito da semana. Massa. E aí, Duda? O meu vai ser um @plano de emergência, que é um Instagram que eu tô seguindo. Recentemente ele começou a postar mais. Pra gente que é recém-formado, eu acho que tudo que tiver de bizu de Instagram que der ajuda, eu acho que ajuda. A diluição de droga, o que você fazer, o manejo inicial. É um menino que estudava, inclusive, lá na nossa faculdade, ele formou agora há 3 anos, e ele, assim, tem uma didática muito boa, ele quer ser professor, inclusive ele já é preceptor de alguns estudantes lá da faculdade, e eu acho que esse arroba vale muito a pena, é @plano de emergência. E eu vou seguir Não, eu sei que você pensou que eu ia dar um nome digo no Netflix, mas eu não vou dar hoje. Vou sair um pouco do comum, do normal, do habitual. Vou seguir a mesma filosofia de Duda. Vou dar um Instagram, arroba intube.ação. São duas anestesistas que dão dicas de, principalmente, intubação, diluição de droga, sequência rápida e muita dica pra tudo, assim, crise convulsiva, o que fazer. Já me salvou no plantão dicas dela, principalmente de idosinha, frágil, que não tem acesso, pra gente não invadir, como é que porque a anestesista tem a mão de acesso, né? Assim, eu acho que dentro da área médica é um dos que mais pegam acesso. E elas ensinaram uma técnica para que a gente não chegue já a fazer central. E aí, como é que a gente tenta o periférico ainda e tal. Aí, com essa dica delas, eu ainda consegui pegar o periférico, eu nunca mais esqueço. Então, eu sempre indico o Instagram delas, são perfeitas, sigam. @intubeação. Tá ganhando alguma coisa o Café com Médio? Por exemplo, Oi? você tá ganhando alguma coisa o Café com Não tô ganhando nada, não. Patrocíniozinho, Mas eu não né? sei se você sabe, eu Infelizmente. quero fazer anestésia, aí eu tô ganhando merchan futuro. entendi. Meninas, Só você, Raíssa Mello, meu nome. Troca Você roupa. é R1 de vocês. Vê só. Outra coisa que a gente não perguntou, mas eu queria muito saber, e aí, fugindo um pouquinho do roteiro, né, que a gente nunca faz isso. Uma pergunta, assim, que tu não tá preparado, mas você vai ter que responder. Se tivesse Pode colo-
Filma aqui pra responder essa pergunta dela. Pergunta importante. Sente o clímax. Se tu fosse colocar em um outdoor, em que todo mundo pudesse ler esse outdoor em todas as línguas, traduzidos para todas as pessoas conseguirem entender essa mensagem, o que é que tu colocaria nesse outdoor? Cri. Muito obrigada, a gente vai terminar por aqui. Foi isso o episódio de hoje. Pô, muito difícil, que pergunta difícil. Um lema assim de vida, nada que tenha que leve da faculdade, das residências. Caramba. Então, a gente tentando tirar aqui o leito de pedra. Tu tem tatuagem, alguma coisa assim? Você tem tatuagem? Tem ou não? Então, Nunca é postasse isso. nada no Twitter. Não sei. O Eu só vejo as amanhã pessoas sempre postando. virá. Agora que o Orkut vai voltar, eu posso ver, né? Que eu postava Uma no Orkut comunidade que tu naquela época. seguia do Orkut, pô. Vai voltar, o Orkut vai voltar. Eu posso ver coisa que eu postava no Orkut e Uma dizer comunidade que agora. ele seguia no Orkut. Eu Pronto, odeio qual comunidade você segunda-feira. seguia no Orkut? Eu vou mudar essa pergunta, vou mudar Não, Qual comunidade você seguia no eu Orkut? segui essa, eu dei segunda-feira. Tá, uma frase pra terminar é: Estudem. façam aquilo que você se sente bem, porque se sentindo bem, você vai ser feliz e legal e feliz pro resto da vida. Valeu. Esse foi o melhor, foi o melhor outdoor. De todos nós participantes, esse pra mim foi o Esse melhor. tinha que estar no H-Menu em toda Eu acho que todo podia sinal. colocar aqui, vai essa é a minha frase aqui. Não, esse vai virar Reels, a gente vai postar, com certeza. Eu amei. Bom, finalizando agora, né? Sem intenção, tá tudo certo. Tá tranquilo, tô de boa. Agora realmente finalizou. Muito obrigada por participar, Nada. pela disponibilidade, por estar aqui essa hora da noite. A gente sabe que tua rotina é cansativa. Então, obrigada. Quero Ainda deixar uma última residente, mensa- né? Quero deixar uma última mensagem. Tipo aquela que eu deixei antes. Não. Eu espero Quem que quer fazer tenha... cardiologia, pensa em fazer cardiologia. Uma mensagem para essas pessoas. E aí? Façam O ou não mercado não tá façam? saturado, tá? Não tá saturado. Então, façam cardiologia. Como eu falei, vou falar novamente, eu já repeti isso várias vezes, porque eu acho que é pra vida. Então, se você quer fazer aquilo, se você quer fazer cardiologia, faça. E faça a diferença na residência, porque é isso que vai mudar e que vai fazer você ser uma pessoa brilhante, tá? Então, esse negócio de estar saturado o mercado, que não cabe mais ninguém, isso aí é papo de quem não quer estudar e quer colocar você pra trás. Então, faça que você vai ter seu espaço, faça a diferença nisso daí. Agradecer vocês pelo convite, eu falo um pouco rápido, espero que tenha sido fácil de entender. Espero que tenha respondido e que eu responda às expectativas de vocês com relação à subespecialidade de cardiologia. Foi ótimo, a gente abriu com chave de ouro aí, não foi? E fica à disposição para próximos podcasts para falar sobre frases de efeito, coisas diferentes. Sim, tá? diga. Vamos criar um Instagram, frase de Diga. efeito do Dr. Frase de Lucas efeito e tal. Reis Costa. Ah, não tem aquela mensagem desmotivacional? Pronto, a gente Eu sou daquelas pessoas que quando eu vou escrever alguma coisa no Instagram, eu boto no Google frases bonitas pro Dia das Mães. Aí eu copio, aí só mudo só um pouquinho as letras e volto lá. Minha mãe que não me ouça, né? Falando E nem sua esposa, né? mas aí eu não falei esposa, falei mãe. Você tá falando Bom, a gente pode te encontrar nas redes sociais, em algum lugar? Pode sim, se quiser me seguir lá. Meu Instagram foi hackeado, o primeiro que eu tinha, né? Eu tive que criar um novo. Caramba. Agora é Lucas Reis Cardio. Certo. Segue lá, Arroba dá um Lucas like, Reis Cardio. compartilha, marca consulta no consultório Pode pra gente deixar. aumentar ainda mais esse valor de... Não, agora eu não ganho isso não, tá? Mas Certo. no futuro pretendo ganhar isso daí. Falando em compartilhar, curtir, por favor, se você ainda não curtiu esse vídeo, chegou Curta até aqui, agora. curta agora. Siga a gente aqui. E aí, Nas se redes inscreva no sociais canal. também. Isso. Arroba Café Comédia, o Médico Residente, arroba Lucas Reis. Cardio. Ponto ou Não, só Lucas Cardio? Reis Cardio. Cardio. E é isso aí. Agradecer ao médico residente mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui. Muito legal essa parceria e continuar com esse projeto é muito bacana pra gente. E é só isso. Muito obrigada por assistir a gente até aqui. Nos sigam nas redes sociais. E valeu! Tchau! Tchau, gente. Obrigada.